Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede, né? Como igreja, de estarmos para aprendermos mais um pouquinho da palavra dEle, para meditarmos um pouco mais na Sua palavra nessa noite. Eu gostaria então de compartilhar com os irmãos. A gente já vem numa série, quem está acompanhando, de estudos, de exposições, de reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, né? Estamos refletindo um pouco sobre igreja. E inclusive até dialogando com o que a gente tem feito nos sábados também, que tem tratado de igreja. E a gente escolheu voltar-se para Atos, porque eu acho que é voltar para os marcos da gente, né, para a nossa base, e olhar como é que era a igreja primitiva, como é que ela se estabeleceu logo após a ascensão de Cristo Jesus, né? Então a gente já fez a exposição da introdução do capítulo 1, e hoje eu queria ler com os irmãos o capítulo 2, versículos do 1 ao 13, Atos, capítulo 2, do 1 ao 13. E o tema para a nossa reflexão nessa noite é as marcas de uma igreja verdadeiramente pentecostal. Não se assuste com o nome não, porque eu já vi, calma que durante o estudo vai ficar claro aqui o que é que eu estou chamando aqui de as marcas de uma igreja verdadeiramente pentecostal. Somos reformados, irmãos, calminha. Atos 2, do 1 ao 13, a descida do Espírito Santo. Diz assim a palavra: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Ou que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Amém? Que o Senhor, então, aplique a palavra, os irmãos podem sentar-se, que a palavra dele seja aplicada nessa noite no nosso coração. Irmãos, conforme nós estávamos meditando em estudos anteriores, nós estávamos falando sobre o livro de Atos, como eu já disse, né, fizemos a introdução, e a gente viu que a promessa, né, a recomendação de Jesus era que os discípulos permanecessem em Jerusalém, né, como a gente viu, inclusive lá no livro de Atos, no capítulo 24, e o versículo 49, ele diz isso, né, aos discípulos: Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos, né? Até que do alto sejais revestidos de poder. Né? E a gente viu, né, no estudo passado, como foi que se deu a ascensão de Jesus, né? E os discípulos ficaram ali. A gente viu todo esse período de 40 dias, que corresponde ao período que Jesus subiu aos céus, como é que eles ficaram ali na preparação para a descida, para receber o Espírito, para a chegada do Espírito Santo. Né? A gente viu como eles ficaram ali em oração, em unidade, foi o nosso último tema. Como é que a igreja se comportou naquele período que correspondeu a esse momento que antecede a chegada do Espírito Santo. E eis que agora no capítulo 2, que a gente leu, é o momento em que acontece este evento, um evento importantíssimo, né? Um evento que marca realmente a história da igreja. E aqui nós vemos no capítulo 2 a concretização da promessa de Deus, que é a descida do Espírito Santo. E aí no versículo 12 que a gente leu, a pergunta que fizeram, né, todos atônitos, perplexos com aquilo que viram, né, diante dos seus olhos, perguntaram:
O que quer isto dizer? Né? O que isto significa, né? De tão perplexos, de tão atônitos que estavam? E a pergunta, irmãos, é uma pergunta que persiste, né, em nossos dias. Então, o que é que a gente vê aí? As igrejas pentecostais, por isso que eu coloquei lá o título, né, as marcas de uma igreja verdadeiramente pentecostal. As igrejas pentecostais, as neopentecostais e até mesmo as igrejas carismáticas, né, um domínio, um segmento da igreja católica, elas afirmam que o significado do Pentecostes é que nós devemos ter a mesma experiência como os discípulos tiveram. Não sei se os irmãos já viram, já perceberam, mas essa é uma das tônicas que nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. Inclusive, há um entendimento em algumas igrejas de que o batismo com o Espírito, aliás, o falar em línguas, né, é uma evidência, um sinal do batismo do Espírito Santo. A gente já viu isso. No entanto, o que a gente vê aqui no livro de Atos é que ele deve ser interpretado de maneira diferente. Ele deve ser interpretado como um evento histórico único. Está lá no Atos capítulo 5, Jesus diz, né, porque João na verdade batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então a gente tem que ver Atos aqui como sendo um momento, esse ato acontecido aqui como um ato histórico, um ato único, um cumprimento de uma promessa que Jesus já tinha mencionado, que Jesus já tinha falado. Né? E esse momento marca, né, um período interessante no Novo Testamento, que é um período de uma nova relação de Deus com o seu povo agora, com a presença do Espírito Santo. E aqui o que acontece na festa, né, do Pentecostes, ali na descida do Espírito Santo, é exatamente o começo de uma nova época, uma época agora de atuação plena do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não estivesse presente na história, mas agora é o momento em que ele atua de forma muito clara, muito precisa, muito atuante, e é uma outra história que se começa agora a partir de Atos 2. Então, a verdadeira igreja pentecostal é aquela igreja que nasce em Pentecostes. Daí a relação com o tema que eu trago nessa noite. As marcas de uma verdadeira igreja, ou de uma igreja verdadeiramente pentecostal. É aquela igreja, é a igreja que nasce aqui em Atos capítulo 2. As marcas que nós vamos ver. Então, são as lições que nós queremos tirar nessa noite, que são, quais são essas marcas? O que é que a gente pode aprender? Quais são as lições que a gente pode tirar a partir desse trecho que a gente leu sobre as marcas de uma igreja verdadeiramente pentecostal? E eu queria meditar com os irmãos a primeira delas, começando aqui com o versículo 2, capítulo 2, versículo 1, aliás, é que uma igreja verdadeiramente pentecostal é uma igreja unida. E aí eu quero destacar os irmãos, já retomando um pouquinho aquilo que a gente já refletiu em outro momento, sobre a unidade da igreja, como aqueles irmãos ficaram juntos ali. Inclusive não havia muita clareza sobre o local onde eles estavam exatamente, né, reunidos, né, parecia um lugar como um templo, mas fala de uma casa, né, normalmente ali talvez um lugar próximo ao templo, um espaço onde eles estavam reunidos ali buscando, esperando o cumprimento da promessa. E o versículo 1 do capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a palavra que aparece aí, reunidos, ela tem um sentido de comum acordo, né? Todos estavam ali reunidos com o mesmo pensamento, estavam em unidade, estavam na espera do cumprimento da promessa de Cristo, né? Então, a primeira marca que a gente vê aqui dessa igreja que nasceu no dia do Pentecostes é que é uma igreja unida, né? E aí a gente já tira uma lição preciosa sobre essa questão da unidade, é que a igreja primitiva, irmão, se a gente for olhar para todo o livro de Atos, a gente vai ver que é uma igreja que cresceu muito. A gente vai lendo os capítulos né, Lucas vai dizendo, e o Senhor acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. E aquelas conversões, muitas conversões, e o evangelho se expandindo e a igreja do Senhor crescendo. E a gente sabe que isso tem a ver com a unidade, não existe método, não é? O que existe aqui é uma maravilhosa unidade da igreja ali, que estava em união, que estavam todos juntos, como a gente vê no capítulo 2, lá no finalzinho, que perseveravam todos ali unânimes, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, era unidade. Igreja dividida, igreja que não cresce, né? Esse é um fato, essa é uma realidade. A igreja cresceu porque todos estavam ali unidos, imbuídos de todo o propósito. E o versículo diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a gente vai entender um pouquinho por que esse Pentecostes, qual é a relevância
desse acontecimento exatamente na festa do Pentecostes. Porque foi que Deus ali derramou o seu Espírito Santo sobre os discípulos naquele momento, naquele lugar. Não foi por acaso, né? Bom, a gente precisa recuperar aqui rapidamente que havia 3 festas judaicas. Existia a festa da Páscoa, inclusive estamos próximos aqui do nosso calendário de comemorar. Então existia a festa da Páscoa, que era a festa que celebrava a libertação de Israel, do povo de Deus do Egito. Existia a festa dos pães asmos e existia a festa do Pentecostes, né? O dia do Pentecostes, que era também chamado dia da festa das semanas, ou também festa da colheita, né? E essa palavra Pentecostes, ela tem um significado, ela deriva de uma palavra que significa 50, daí o nome Pentecostes, que lembra penta, 5, ou seja, 50 dias, era uma festa que era realizada 50 dias após a Páscoa, né? Ela é realizada exatamente nesse período. E era uma festa que tinha por objetivo celebrar, comemorar a colheita dos grãos, né? E aqui a gente precisa entender 3 coisas sobre o dia de Pentecostes que ajuda a gente a entender um pouco esse fato que aconteceu, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O Pentecostes era um festival peregrino, ou seja, pessoas, judeus de várias regiões daquele momento, iam para Jerusalém com o objetivo de celebrar aquela festa, de comemorar aquela festa. Então os irmãos já começam a imaginar e a perceber que naquele momento ali do Pentecostes havia pessoas de várias regiões geográficas daquele mundo, daquele momento, né? Inclusive o texto que a gente leu, Lucas chega a citar aqui no versículo 9, 10 e 11, várias nacionalidades, né? Partos, medas, elamitas, pessoal da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto da Ásia, enfim, de várias regiões. Então, Pentecostes era um festival que vinha pessoas de todas as partes, né? E essas pessoas certamente iriam voltar para as suas localidades. E aí entendam, né, a relação que tem a questão da descida do Espírito Santo, a proclamação do Evangelho e aquelas pessoas todas ouvindo a palavra de Deus, cada um na sua própria língua e voltando para as suas localidades, né? Mas para os irmãos já irem entendendo. Outra curiosidade que a gente precisa saber sobre o Pentecostes é que era um grande feriado. Era um momento que não havia ali nenhum tipo de trabalho, nenhum trabalho deveria ser feito. Era um feriado decretado e era um momento apenas de festa, era um momento de celebração. Então, as pessoas realmente iam para aquela festa, né? Então, muitas pessoas estavam ali. E outra coisa também que a gente precisa observar sobre o Pentecostes é que havia certos sacrifícios que eram feitos ali naquele momento e que foram prescritos pela lei para o dia do Pentecostes. A gente precisa voltar lá para Levítico para entender que há algumas orientações, alguns rituais, algumas ofertas, alguns sacrifícios que deveriam ser feitos naquele momento, como por exemplo o sumo sacerdote, ele pegava 2 pães lá de trigo recém-assado e oferecia aquilo ao Senhor. Então veja, o Pentecoste era esse tipo de festa, esse tipo de celebração, né? E aqui a gente vê que era uma celebração em que as ruas, o local ali ficava cheio. Então para a gente entender o que foi que aconteceu naquele momento ali, em que a palavra de Deus ela foi proclamada ali para todas aquelas pessoas que estavam ali. Então, em resumo, a primeira marca, né, de uma igreja verdadeiramente pentecostal é essa, é uma igreja que estava reunida. E se a gente for observar depois todo o encaminhar aqui do livro, a gente vai entender e ver como a igreja do Senhor estava unida, perseverando ali em oração, em unanimidade, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. Então, essa é a primeira marca que a gente gostaria de trazer a partir do versículo 1 aqui, quando diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A segunda marca que a gente encontra aqui, irmãos, é que uma igreja verdadeiramente pentecostal é uma igreja cheia do Espírito Santo. Veja o que diz o versículo 2, o texto que nós lemos, diz o seguinte: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Está aí no versículo 2. E aí aparece a palavra de repente, né, significando que foi algo assim inesperadamente, sem aviso prévio, de repente foi aquele som. E Lucas ele relata aqui esse grande acontecimento, né, dá esse ar de dramaticidade àquele ato que aconteceu naquele momento, né. O Espírito de Deus vem sobre eles, e aqui a palavra que todos, né, vem sobre todos, e todos estavam assentados, significando que não se referia apenas aos apóstolos, mas ali o Espírito de Deus vindo sobre todos aqueles que estavam naquele momento, que o texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, né? Encheu a casa
onde estavam assentados, né? E a palavra ainda diz aqui no versículo 2, né? E encheu toda a casa onde estavam assentados. A gente não sabe precisamente onde era esse local, porque fala aqui em casa, mas provavelmente aqui numa localização, numa região próxima ali do templo, onde eles estavam se reunindo na espera da descida do Espírito Santo, da chegada do Espírito Santo. O texto ele não é claro, não é preciso sobre exatamente o local onde eles estavam, mas certamente um local que tinha a ver ali próximo ao templo. A verdade é que o Espírito Santo de Deus veio onde eles estavam reunidos, onde eles estavam ali em unidade, né? E a chegada do Espírito Santo, ela se deu, né? A vinda do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre eles, veio, irmãos, acompanhada por 3 sinais sobrenaturais, como a gente viu aqui no versículo 2 e no versículo 3, né? São 3 sinais que aparecem aqui. Fala de um som, né? Os irmãos estão vendo aí no versículo 2, fala de uma visão, né? Línguas de fogo, que cada uma pousando sobre deles, e também fala de uma fala estranha. E a gente vai ver rapidamente cada uma delas, né? Primeiramente no versículo 2. Veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, né? Interessante porque o texto não diz que o povo sentiu o vento. Aqui não há registro de que o povo tenha sentido o vento. Eles ouviram um som, né? Um ruído, como, na comparação, como de um vento impetuoso, né? O barulho, né? Mas houve apenas aqui o barulho, que é comparado a um vento forte, a um som muito forte. E esse barulho diz que encheu a casa, né? Foi um som ali milagroso que veio do céu. Interessante porque a palavra vento, né? Aparece aí a palavra vento, e essa palavra vento é a mesma palavra que é usada para se referir a espírito, né? Tanto no hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, quanto no grego, a palavra pneu ali, que dá essa palavra, que se refere a espírito. E aí a gente lembra, por exemplo, lá o profeta Ezequiel, no capítulo 37 lá do livro de Ezequiel, quando Deus ordena ao profeta o quê? Que ele profetize sobre um vale de ossos secos, né? Os irmãos estão lembrados? Né? Profetiza sobre um vale de ossos secos, e ali Ezequiel começa a profetizar, e de repente vem um sopro de vida, vem sobre eles, né? E Deus explicou que coloca ali o seu espírito sobre o seu povo. Um outro momento em que a gente vê essa ideia de vento como o Espírito é lá no Novo Testamento também, no livro de João, no capítulo 3, quando Jesus está conversando ali com Nicodemos. E tem um momento que ele diz assim: o vento sopra onde quer, no versículo 8 de João 3. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquilo que é nascido do Espírito, né? Então, o Espírito Santo aqui, essa comparação da palavra vento, né, que tem aqui o mesmo sentido de Espírito e nessas passagens que a gente viu. Então, irmãos, o Espírito Santo como vento é algo poderoso, né? A gente não pode ver, mas a gente pode ver os efeitos dele, né? Assim como o vento, a gente não vê o vento, mas a gente vê o impacto que ele causa, né? Baixa uma ventaniazinha que a gente já vê o que ele pode fazer. Imagine ventos mais impetuosos. Da mesma forma, o Espírito Santo, a gente não pode ver, mas a gente pode ver os efeitos, né, que o Espírito ele causa, que o Espírito traz, impacta na vida das pessoas. E um dos principais e mais poderosos efeitos que a gente pode ver do Espírito é exatamente a vida que ele dá, né? E aí eu gostaria de pensar com os irmãos nesse sentido, né? O maior milagre, digamos assim, o maior impacto que o Espírito Santo causou em nossas vidas e causa nas nossas vidas é a nossa transformação, é a vida que ele traz de Cristo, né? Como diz lá Paulo em Efésios 2, versículo 1, que nós estávamos mortos, né? Eu gostaria de ler Efésios aqui com os irmãos, capítulo 2 de Efésios, versículo 1. Paulo diz aqui: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a vida que nós temos em Cristo Jesus, né, é uma atuação do Espírito Santo de Deus que promove a vida, trazendo-nos a vida que é Cristo Jesus, né? Então, a intensidade do som que aqueles irmãos ouviram, né, e a origem, né, que vem do céu atestam, né, a origem divina, a chegada do Espírito Santo de Deus, que se deu de forma inconfundível naquele lugar, né? Imagine, a gente começa a ler o texto e começa a imaginar, talvez nós ficássemos assombrados e perplexos, como a gente viu que muitos ali ficaram, porque foi algo realmente extraordinário, algo sobrenatural que apareceu.
Além do som, o texto fala também que se junta a mais alguma coisa, né? Que é uma visão, porque o versículo 3 diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Essa parte aqui do versículo 3 não é línguas no mesmo sentido que está no versículo 4. Porque se os irmãos forem para o versículo 4, vai aparecer aqui outra expressão, língua, mas aqui já é um outro sentido que a gente vai explicar um pouquinho aqui. Essa parte de línguas do versículo 3 aqui faz parte da visão que aparece lá, que eles têm línguas como de fogo, e cada uma deles pousou sobre, e pousou uma, né, sobre cada um deles. Quando a gente começa a estudar e a ver um pouco sobre essa questão do fogo, a gente vai ver que o fogo, irmãos, representava a presença de Deus. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, lá no Monte Sinai, a gente vê isso, né? O fogo representando ali a presença de Deus. E aí as línguas que são mostradas aqui, né, nessa manifestação, na descida do Espírito Santo, também aqui simbolizando a presença de Deus e que tomando essa forma de línguas. E o mais importante é a gente entender qual é o sentido dessa forma de línguas que toma aqui nessa visão que os irmãos têm. Por que essa visão de línguas? Que é até difícil para a gente entender um pouco. A gente começar a imaginar como é que essas línguas descendo sobre a cabeça, né, sobre a vida de cada um deles, né? É um pouco difícil a gente entender. Mas a gente vai ver que em toda a Bíblia o fogo ele simboliza a presença de Deus. Se a gente começar a pegar um pouco lá de trás do Antigo Testamento, a gente vai ver, por exemplo, que lá Moisés no deserto ele viu o quê? A sarça ardente, né? Que ardia e que não se consumia. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 3. Mais tarde também, já no deserto, Israel foi guiado por uma coluna de fogo. Estava lá a coluna, lá conforme Êxodo, capítulo 3. João Batista, já no Novo Testamento, declarou que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E há outras e outras manifestações, de modo que uma ação semelhante acontece aqui no livro, nesse texto que a gente leu, de Atos 2. Né? O fogo ele é usado, é mostrado aqui como um símbolo da obra purificadora do Espírito Santo na vida dos crentes, nas nossas vidas. Né? Então, o Espírito Santo ele tem esse poder de limpar, de purificar, né, nossas vidas. Outro detalhe também importante para a gente entender nessa analogia com o fogo, né, dessa visão, é que o fogo ele produz calor e produz luz. Né? O calor, exatamente nessa questão da purificação, da limpeza, tirando toda a impureza, destruindo tudo aquilo que não é precioso. Já a luz já traz essa simbologia da iluminação, né? De trazer aqui aqueles que estão na escuridão espiritual e guiar na luz do nosso Deus. Então, no dia de Pentecostes, o que é que a gente pode entender dessa questão de línguas como de fogo ali sobre cada um deles? É que essa simbologia, né? Exatamente o poder de Deus através da proclamação da sua palavra. Não é à toa que era a visão de língua, e língua exatamente simbolizando a proclamação do Evangelho, como a gente vê ali no próprio capítulo, depois que Pedro é usado, né, por Deus, e no próprio capítulo ali, ele faz um discurso ali, no final daquele discurso, quase 3.000 pessoas se convertem a Jesus. Então vejam, é interessante quando a gente começa a entender isso aqui. E por último, irmãos, ainda, a gente vê que teve o vento, teve essa visão de línguas como fogo sobre cada um deles, e fala também de uma fala estranha. Está aí no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aí aqui a gente precisa fazer uma diferençazinha realmente aqui, uma distinção entre línguas que aparecem lá no versículo 3, que diz respeito aos sinais, né? Assim como o vento, assim como, né, como aquele vento impetuoso também. Aqui, na verdade, a gente precisa distinguir entre os sinais que apareceram ali e o próprio evento que foi a própria chegada do Espírito Santo, a própria descida do Espírito Santo. Então, o som, o fogo e aquelas línguas, aquela visão que eles tiveram daquela língua ali, apontava exatamente para esse momento da descida do Espírito Santo. Né? E aí a gente vê que há uma diferença entre aquilo que é essencial, que é a descida do Espírito Santo, é o cumprimento da promessa,
Aqui nós vemos a concretização daquilo que Jesus tinha falado, que enviaria um Consolador, assim como ele fala lá em Lucas, né, que eles deveriam ficar esperando lá em Jerusalém até que do céu fossem revestidos. Aqui a gente vê o cumprimento. E esse falar em línguas aqui, que já são línguas humanas, aqui a gente vê que é algo mais secundário, né? Eu estou colocando isso porque é exatamente onde aí, muitas vezes, algumas denominações vão pegar isso aqui e vão fazer uma pequena distorção, né? Vão compreender isso de uma outra forma e vão pregar que deve-se buscar o Espírito Santo nesse sentido de falar línguas estranhas, né? De buscar o dom de línguas. Eu ouvi isso. Eu digo isso porque eu cheguei a ouvir isso pouco mais atrás, de que se não falasse línguas estranhas, não tinha o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, no sentido de você fala língua estranha. Se você não fala língua estranha, então você não tem o Espírito Santo. Isso é um problema, irmão, muito sério. É porque a gente aprende que o Espírito Santo já se dá no momento da regeneração, da conversão ali, quando você toma a decisão, né, pela fé de seguir a Cristo Jesus, aceita Jesus como seu Salvador pessoal, a partir dali o Espírito Santo de Deus já começa a atuar na sua vida, promovendo, e é um ato que vai crescendo até o dia que a gente for partir, né, que Deus nos chamar. É um ato contínuo, né? Por isso que a gente vai falar aqui tanto de ser cheio do Espírito Santo. Aí buscar ser cheio, como Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo. Né? Paulo não diz lá, não há um incentivo aqui de buscar essa questão de falar a língua estranha, mas buscar o enchimento do Espírito Santo. Então, isso é uma outra coisa. E aí, claro, a partir de toda uma obra que o Espírito Santo faz na nossa vida, né, da transformação que ele opera, está lá, em Paulo, fala lá aos Gálatas, mostrando todo o fruto do Espírito, e é um processo que ele vai trabalhando. Né? A palavra também diz que o Espírito Santo, né, nós somos templo, morada do Espírito Santo, né? Nós somos templo do Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não faz sentido uma coisa que vem, desce, depois sai, é assim? Porque... Né? Se for assim, uma coisa que vem, vai, depois é temporária e sai, depois volta e vai, depois vem, não existe isso. A partir do momento que a gente se converte a Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada em nossas vidas e nós vamos sendo trabalhados. Então, a vinda do Espírito Santo foi um evento importante, foi o cumprimento cabal, realmente, da promessa feita por Jesus, lembrada por Jesus muitas vezes. Né? Então, a vida do Espírito Santo foi quem transformou ali, por exemplo, Pedro, né? Que era um negador e se transformou num pregador, né? Num ministro da palavra de Deus. Foi o trabalho do Espírito Santo em homens e mulheres que transformou todo aquele povo em evangelistas. Foram pessoas que foram cheias do Espírito Santo e, a partir dali, elas começaram a proclamar, saíram dali, que no final das contas a gente vai chegar lá. Qual é o propósito maior realmente disso? O Espírito Santo é aquele que enche, que equipa a igreja, que prepara a igreja, o povo de Deus, para proclamar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Né? Inclusive isso serve, eu estava refletindo sobre isso, meditando na palavra, como isso serve como algo que mede, para a gente verificar e medir a nossa vida, como é que está a atuação do Espírito Santo na nossa vida, né? Porque o Espírito Santo nos impulsiona a proclamar o Evangelho. Então, isso é uma maneira até da gente mensurar como é que está a minha vida em termos do Espírito Santo. Estou cheio do Espírito Santo, porque uma evidência de que a gente está cheio do Espírito Santo é justamente esse impulso para pregar o Evangelho. Depois aqui de Atos 2, irmãos, essa igreja estourou, essa igreja se expandiu, né? Ela se espalhou e esse povo, cada um voltou para as suas cidades, porque tinha ouvido a palavra de Deus ali, no seu próprio dialeto. A gente fala língua aqui, mas era o dialeto que eles falavam, que era uma linguagem específica, né, de onde eles moravam. E esse povo volta para suas casas agora como missionários, como evangelistas, porque eles voltam, eles ouviram a palavra e eles voltam proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Né? Então, ele diz aqui, na verdade é isso, o Espírito Santo ele transforma homens e mulheres em evangelistas para a proclamação do Evangelho de Cristo. Oi, pastor. João 14, 26. E aí a gente entende porque o Espírito Santo tem esse papel de proclamador, de nos levar à pregação. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É verdade.
enche para falar, inclusive concedendo uma coisa que eu acho fundamental, que aí como nós como igreja precisamos pedir muito a Deus, que é a ousadia mesmo, sabe? É a autoridade, porque foi nos dado a autoridade. Mas parece que como igreja, irmãos, muitas vezes, eu digo por mim, como muitas vezes nós nos acovardamos na proclamação do Evangelho, claramente, verbalmente, né? De proclamar, falta justamente esse impulso, porque quando você vai lendo o livro de Atos, você vai vendo isso. Esses irmãos, veja a questão de Barnabé, né? Barnabé não, aquele que foi apedrejado, Estevão, né? Estevão que foi apedrejado, né? O homem diz que a palavra que ele era cheio do Espírito Santo, então é a evidência, né? Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais a vontade de falar. Então isso é muito triste ao mesmo tempo a gente parar e dizer assim, poxa, eu acho que a medida aqui do Espírito está meio fraca, né? Porque se eu não estou realmente sendo impulsionado a proclamar o Evangelho onde eu estou, e é onde a gente está, irmão, não estou falando aqui de ir para os cafundós de Judas lá da África, da Ásia, não, é no nosso contexto mesmo, é onde a gente está plantado, né? Claro que alguns Deus usa e levanta, separa, como aqui o livro de Atos mostrou, separou a Barnabé e a outro lá, mas é no nosso contexto mesmo, né? No nosso local de trabalho, na família, na vizinhança e tudo mais. Essa semana a gente passou uma experiência interessante, a mãe estava até comentando, a gente levei ela para hidroterapia, para físio lá, hidro, e ela vinha bem alegre, nesse sentido, no carro, porque aconteceu algo bem interessante. Ela estava lá no momento da sessão e foi chegando pessoas, e aquelas pessoas vão chegando doentes, vão chegando sem muita esperança, cheias de dores, cheias de coisas. Você sabe como é um ambiente de clínica. E aí uma começou a se lamentar e a reclamar e dizer que já estava um lixo, que já estava procurando uma casa de repouso, porque estava dando trabalho para a família e tudo mais. Aí a mãe disse que na hora começou a dar uma palavra para ela, né? E interessante que depois que terminou a sessão, ela chegou até a mãe e disse assim, eu agradeço muito, ela foi agradecer a mãe pela palavra que ela tinha dito. Ela disse, eu estou saindo daqui já bem diferente, como eu cheguei, porque realmente a senhora deu uma palavra, me alegrou muito, né? Eu digo, puxa vida, uma coisa tão simples, né? Abrir a boca lá e dizer alguma coisinha ou outra, e aquilo ali já, de certa forma, impactou a vida daquela mulher. Então, veja, irmãos, então a gente como igreja, a gente precisa muito pedir o revestimento que a gente já tem, o Espírito Santo de Deus existe, está aqui, né? Ele nos lembrará o que a gente tem que dizer, né? Não precisa ter um curso de teologia, não precisa ter um vocabulário eloquente e tudo mais. O evangelho, eu já ouvi muito isso, o evangelho é simples. E se a gente for parar para pensar, é verdade. A mensagem do evangelho, pela graça de Deus, é uma mensagem simples, que é para qualquer pessoa que não tenha nenhum letramento, não tenha nenhuma formação, né, educação formal, ela possa dizer de uma maneira muito clara, né, apresentar o plano de salvação de uma maneira muito clara. E é verdade, irmãos, o evangelho é simples. Claro que quando a gente vai estar em determinados grupos, a gente precisa trazer mais alguma coisa da palavra, explicar, detalhar mais, né? Peço até oração pelos irmãos. Eu estou num grupinho lá na universidade, reunido, e tem cristãos e tem não cristãos, são professores. E a gente se reúne quinzenalmente, e é uma luta, porque a gente vai levando, o intuito é trabalhar a graça, a gente tem levado alguns livros lá para trabalhar a questão da graça, mas já tem uma força estranha lá querendo levar a gente para outros livros, para conhecer outras coisas lá do catolicismo. Aí fica aquela situação, a gente está pedindo a orientação a Deus, né, para poder ver como é que lida com isso, porque é muito difícil, mas o Senhor ele nos dá a graça, né, para a gente lidar com as situações. Então, essa é uma marca de uma igreja verdadeiramente pentecostal, é uma igreja cheia do Espírito Santo para proclamar o Evangelho com ousadia e com autoridade. E a terceira marca, e aí tem a ver com a segunda também, a terceira e última marca, é que uma igreja verdadeiramente pentecostal é uma igreja que prega o Evangelho. Olha o que diz o versículo 11. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Isso é só uma parte do versículo, a parte B, né? Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Aqueles homens estavam assim, atônitos e perplexos, porque eles estavam ouvindo aqui, como diz no versículo, deixa-me ver aqui, o versículo 7, ele diz assim, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus? Quer dizer, galileus eram pessoas simples, pessoas sem muita instrução, né? E eles estavam justamente perplexos e atônitos por isso, porque ele diz, não são galileus esses que estão aí falando? Como é que a gente ouve falar cada um deles na própria língua materna?
né? Cada um em nossa própria língua materna. Então veja como é uma atuação milagrosa do Espírito Santo, como é que o Espírito Santo de Deus, ele chega, né, de uma forma milagrosa, impactante, causando toda aquela admiração naquele povo, né? E aí a igreja pentecostal, uma igreja que nasce no Pentecostes, é nesse sentido que eu estou colocando, é uma igreja que prega o Evangelho. Os discípulos estavam ali proclamando, né, as grandezas de Deus, como diz o versículo aqui que a gente leu, o versículo 11. Inclusive é nesse capítulo, a partir do versículo 22, que começa a pregação desse sermão de Pedro. Pedro começa a pregar ali o primeiro grande sermão de Atos, e no final das contas ali quase 3.000 pessoas foram, né, se converteram a Jesus. Então a pergunta que fica é essa daqui, irmãos, né, para a gente pensar, né? O que acontece na vida de alguém quando o Espírito Santo assume o controle? Porque a gente olha para trás, para a experiência daqueles irmãos, aqueles discípulos, aqueles apóstolos, e o que a gente vê é isso, né? Quando o Espírito Santo ali chega, a gente vê que aqueles homens, eles passam a proclamar ali as grandezas de Deus, né? E aí, como saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, né? É claro que há respostas para isso, mas a que mais se destaca, a resposta que a gente mais gostaria de destacar, é que a grande evidência de uma pessoa controlada pelo Espírito Santo é a ousadia de pregar o Evangelho, né? Que isso fique marcado em nossa mente, que essa é uma grande marca nossa. E aí fica a pergunta para nós como igreja do Senhor, para a gente se autoavaliar, né, o momento a gente olhar e pensar, né, será que nós como igreja do Senhor, como igreja local, será que nós estamos no cumprimento ou mostrando, né, essa evidência da presença do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, na pregação ou na proclamação do Evangelho de Cristo, né? No versículo 4 ainda que a gente leu, diz assim: e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse, né? Aí aqui a gente não vai aprofundar essa questão das línguas, porque pode ficar para um outro momento, quando a gente estiver, inclusive, falando sobre dons espirituais, mas só para a gente ter o cuidado aqui de distinguir, né? No versículo 4, como eu já disse, aqui eles estão falando de línguas que são línguas realmente humanas, né? Indica aqui que a presença do Espírito Santo ocorreu de uma vez por todas, né? Ele não veio, como eu já disse, e foi embora, não, simplesmente o Espírito Santo ele chega e aquela igreja ela é cheia do Espírito Santo. Pedro, quando ele se dirige ao Sinédrio, lá no capítulo 4 mesmo, o texto diz, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Paulo, né, depois da conversão lá, o Saulo, depois da conversão, ele recebe o Espírito Santo e ele fica cheio. Então, irmãos, o derramamento do Espírito Santo não é repetitivo, essa ação, mas é algo que fica com a pessoa que o recebe, né? Como eu já disse, a gente é templo, a gente é morada, é a habitação do Espírito Santo. Em momento algum, no Novo Testamento, você vai encontrar ali uma ordenação para que os crentes sejam batizados no Espírito Santo. Aquilo foi um momento histórico, um evento que aconteceu ali, o cumprimento de uma promessa, né? O batismo do Espírito Santo ele foi um evento único, né? Agora, ser cheio do Espírito Santo, sim, é algo que a gente deve buscar, o enchimento do Espírito Santo. Queria só ler com os irmãos uma referência sobre isso. Tem vários aqui, eu fico agoniado com esses textos que trazem muitas, mas acho que o capítulo 6, versículo 5, desse mesmo livro, Atos 6, 5, né, diz assim, é sobre a instituição dos diáconos. Eu vou pegar do versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Quem era Estevão? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. E a gente vai encontrando na leitura de Atos vários registros dizendo que eles eram cheios do Espírito Santo. No capítulo 7, versículo 55, falando de Estevão, também diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. A gente vai um pouquinho para o capítulo 9 e o versículo 17, e a gente vê novamente aqui Saulo pregando Paulo em Damasco, né, no caso. Aliás, versículo 17, a visão de Ananias. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E por fim aqui no versículo 13,
capítulo 13 e o versículo 9, Paulo e Barnabé, a gente tem aqui, todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos, diz, e é aquele episódio em que eles repreendem lá um espírito que estava sobre uma jovem lá, né? Enfim. Então veja, irmãos, como é aqui a atuação poderosa do Espírito Santo de Deus na vida, né? Na vida do crente, do cristão. Então a busca, né, pelo enchimento. Então, o batismo do Espírito Santo não é uma experiência que a gente deve buscar, como muitas vezes se ensina, né? Muitas vezes até, olha, vamos para o ciclo da oração, e a gente vai para aquele ciclo da oração, vai para um monte, vai não sei para onde. Orar é bom. Orar é bom em qualquer lugar, quantas horas quiser orar, perfeito, né? Não tem problema nenhum com oração. Agora, essa busca aqui, isso decorre de uma incompreensão, né, de achar que eu tenho que ir para lá, para algum lugar e orar, insistir para ser batizado no Espírito Santo nesse sentido. Então, o batismo com o Espírito Santo não é essa experiência que a gente deve buscar. Isso já disse, foi um evento único, histórico, que já aconteceu, mas a gente tem que buscar o enchimento. É uma ação que é realizada, o batismo com o Espírito Santo é uma ação que é realizada por Deus já na experiência da salvação, no momento em que a pessoa aceita a Jesus como Salvador. A ordenança não é que a gente busque o batismo, mas a ordenança é que nós sejamos cheios. Veja aí Efésios 5,18, que aqui Paulo diz sobre isso. Aí sim você tem um ensino claro, uma instrução clara sobre o que é que se deve buscar. Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí é muito clara a orientação e a instrução do que é que se deve buscar. Tá, irmãos? Eu estou dizendo isso porque como esses ensinamentos causam, certas vezes, muitos problemas na nossa caminhada cristã. Eu lembro porque lá atrás, quando eu ouvia isso, e eu ouvi, batia uma sensação de que não era cristão mesmo, sabe? Via aquela ideia, eu não sou batizado ainda, não falo o Espírito Santo. E muitas vezes a gente vê até pessoas que nessa coisa do emocionalismo acabam até falando que quando não é nada do Espírito Santo que está atuando ali. Então muitas experiências místicas às vezes começam a ocorrer por conta disso, por conta dessa falta de compreensão. Então, o resultado de uma caminhada diária no Espírito Santo será o quê? O fruto do Espírito. A manifestação do Espírito Santo de Deus vai se dar exatamente nessa nossa trajetória, nesse nosso caminhar aqui. De que forma? Vamos lá para Gálatas, quando Paulo diz aqui no capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. O Espírito Santo de Deus estará na nossa vida, no nosso dia a dia, quando isso acontecer aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Parece pouco e não é pouco, né? Basta pegar um desses aqui, só um, assim, aleatoriamente. Qualquer um desses aqui, a gente vai ver o quanto já é difícil, né? Mas é o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar a demonstrar, né, esse fruto, né? Vai trabalhar em nós, vai transformar a nossa vida para que nós possamos manifestar todas essas virtudes aqui que Ele nos concede. Então, é isso que vai sendo manifestado nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. E há muitos textos que a gente poderia mostrar aqui, o tempo não nos permite, mas se você pega, por exemplo, eu vou pegar aqui só Colossenses, irmãos, para a gente só observar, Colossenses capítulo 3, a gente não vai ler, mas é só para os irmãos visualizarem aí, que no capítulo 3, no versículo 16, né, quando ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aí, se você pegar em diante do 17 até o capítulo 4, versículo 1, a gente vai vendo as áreas da vida em que a atuação do Espírito Santo ela vai ocorrendo e a manifestação dele, a transformação que ele vai causando. A começar por aqui, no versículo 18, os deveres da família, como é que o esposo que tem o Espírito Santo se comporta, o marido, como é que a esposa que tem o Espírito Santo ela se comporta, como é que o filho se comporta quando ele tem o Espírito Santo, como é que os servos, eles agem nos seus relacionamentos, os patrões, e assim por diante. Então, aqui em Colossenses, também lá em Efésios, Paulo vai mostrando como é que se manifesta, como é que se dá uma vida que é cheia do Espírito Santo, né?
e não necessariamente você vai falar uma língua estranha, que é uma outra questão. Então, irmãos, eu gostaria de finalizar, né? O nosso tempo já está chegando aqui, só finalizando no texto que nós lemos como base, o finalzinho, versículo 13 de Atos 2, né? Porque nem todos que estavam ali responderam positivamente a esse milagre do Espírito Santo. Sabe por quê? Capítulo 2, versículo 13. Sempre tem, né? Olha só. Outros, porém, enquanto uns estavam ali, né, atônitos, perplexos e tudo mais, contemplando aquela manifestação grandiosa, maravilhosa, extraordinária, excepcional da descida do Espírito Santo, outros zombavam, diziam: estão bêbados, estão embriagados, né? Aquilo que eles viram não foi suficiente para convencer, né? Aqueles eram escarnecedores, né? Então, o livro de Atos também nos mostra isso, né? Que não é um registro apenas de conversões, mas também a gente vê ali uma forte oposição à pregação do Evangelho, como a gente vai vendo aí também nesse texto nesse versículo que a gente acabou de ler, né? E isso acontece também hoje, né? Nós continuamos vendo aí pessoas escarnecedoras, zombadoras que duvidam e que escarnecem da atuação do Espírito Santo na vida dos crentes, né? Então, eles não tinham como explicar o milagre, eram carnais, né? Estavam zombando e acusaram os crentes ali de estarem embriagados, de estarem bêbados, né? Inclusive, eles fazem essa associação ali entre o vinho e o Espírito, na contramão, contrário do que Paulo, né, do que Paulo faz lá. Paulo contrasta os dois, né? Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqueles homens não, aqueles zombadores estavam achando que eles estavam embriagados ali e tudo mais. E a gente sabe que não é. Então, é isso. Então, concluindo, para a gente finalizar aqui, sobre as marcas de uma igreja verdadeiramente pentecostal, né? Como a gente viu, é uma igreja unida, é uma igreja que é cheia do Espírito Santo e é uma igreja que prega, que proclama a palavra de Deus, né? Então, que o Espírito Santo, sobre o qual nós falamos nessa noite, ele nos ajude a estarmos sempre em unidade, né? Para que nós possamos crescer, continuar firmes, perseverantes em Cristo Jesus, que nós possamos ser cheios, todos os dias buscar o enchimento do Espírito, conforme Paulo diz lá em Efésios, e que se manifesta aí nesses frutos que a gente vai evidenciando que ele está atuando, transformando, agindo na nossa vida poderosamente, e que tudo isso redunde na proclamação do Evangelho, e que tudo isso redunde ainda no fato de Cristo ser conhecido para todos aqueles que estão entre nós. O fim de tudo é isso, é que Cristo seja conhecido, né? Como é bonito esse trabalho, o Espírito Santo atuando, nos capacitando. Isso é um meio de graça muito poderoso. Nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, que nos ajuda a proclamar e a tornar o próprio Cristo conhecido. Isso é um trabalho fantástico, né? Deus. Que Ele aplique essa palavra no nosso coração, então, e eu passo a palavra para o dirigente, e depois ele encaminha.